Brasil. Entrevista. Sete horas e 40 minutos. Muito bom dia para você que está na sintonia de 100.5 FM em toda a nossa região da Mantiqueira. Que bom ter a sua companhia nessa sexta-feira nublada aqui na região da Mantiqueira, na cidade de Andradas. Vamos juntos até as 8 horas da manhã com muita informação para você começar o dia muito bem informado daquilo que acontece na nossa região, na sua cidade. Estamos ao vivo também pelo Facebook, também pelo YouTube. Você pode nos acompanhar e mandar o seu bom dia, a sua pergunta. É muito bom ter você aqui com a gente na Rádio Nova Brasil. Na entrevista de hoje, a gente recebe o deputado estadual Rodrigo Lopes, do União Brasil. Ele vai fazer um balanço da sua atuação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e dar comentários sobre os principais projetos realizados até agora, ações voltadas para Andradas e região, além de destacar as prioridades para os próximos anos. Bom dia, deputado. Bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, Felipe. Bom dia, Rian. Bom dia a todos. Paulo César, que está aqui na nossos bastidores, ao Pedro, ao Márcio, e a todos e todas que nos acompanham nessa manhã, dessa sexta-feira, né, dia 25 de abril. É sempre uma alegria poder estar aqui, Rádio Nova Brasil, fazendo um belíssimo trabalho de informação, e a gente fica muito feliz em poder estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Tá certo. A gente que agradece, deputado, a sua presença aqui conosco. Deputado, estamos chegando à metade do seu mandato, né? Que balanço o senhor faz do seu trabalho até agora na Assembleia Legislativa? Bom, Felipe, nós temos aí um marco, foi dia 31 de janeiro que a gente completou os 2 anos, né? Dia 1º de fevereiro, na verdade, os 2 anos de mandato. Então a gente começa esse segundo biênio. A Assembleia ela tem, inclusive, eleição da mesa a cada 2 anos. Então o mandato de presidente da Assembleia dura 2. O nosso presidente foi reeleito. E o Poder Legislativo tem essa característica, né, de uma ação de planejamento futuro sempre. Eu consigo falar para você que a nossa ação ela tem se concentrado aí em 3 segmentos básicos, né, que são as 3 linhas que elas norteiam o trabalho parlamentar, que é legislar, fiscalizar e representar. É isso que a gente tem buscado fazer no quesito legislação. Nós caminhamos aí com vários projetos de lei, nós conseguimos aprovar a lei Minas Inteligente, que eu sou coautor, né? A deputada Ali Portela havia entrado com um texto de Smart Cities, e lá na Assembleia o que acontece? Quando alguém entrou com uma data anterior à sua, o seu projeto anexa a ele, porque trata de uma mesma matéria. Nosso projeto tinha um texto bem mais robusto, criando essa política. A gente fez uma composição com a deputada e ela conseguiu absorver toda a redação da nossa lei e se tornou uma legislação que hoje está embasando todos os procedimentos de cidades inteligentes no estado de Minas Gerais. A gente vai começar agora a fazer um trabalho no que diz respeito aos municípios, organizar suas legislações municipais, e a gente trata o quesito cidade inteligente justamente com o uso de ferramentas tecnológicas, mas acima de tudo do planejamento para facilitar a vida das pessoas, né, para tornar as pessoas mais próximas dos governos e das gestões, e isso é fundamental. Nós, nas ações de fiscalização, a gente desempenhou várias ações, né, dentro do nosso trabalho. Eu destaco muito aqui a questão das rodovias, que a gente procurou aí, inclusive no mês de fevereiro, você pôde acompanhar uma vistoria que o presidente da EPR Minas Gerais esteve aqui fazendo na MG 455. A gente pode ver que a rodovia sofreu diversas intervenções nesses últimos 60 dias, e as obras estruturais elas estão começando agora partindo de Santa Rita em direção a Andradas. Então é uma luta, né, de fiscalização, assim como a gente tem buscado também e lá onde a gente indicou a emenda parlamentar, o recurso, ver como que ele está sendo aplicado, os municípios que estão realizando as obras, as escolas que eventualmente executaram o convênio, as instituições. Então, ou seja, nós indicamos aí de emenda do nosso mandato 2023, 2024, 2025, na parceria com o governo do estado, mais de 60 milhões de reais para toda a região. Se a gente ampliar essa parceria com o deputado Rafael Simões, com o senador Rodrigo Pacheco, a gente já conseguiu aí
né, atendendo toda a nossa região, Andradas e toda a região aí com cerca de 150 milhões de reais em emendas, então é uma atuação direta que isso entra muito na questão da representatividade. Nosso mandato hoje está atuando em mais de 130 municípios, nós temos aí mais de 30 prefeitos ligados ao nosso mandato, mais de 200 vereadores, então é um mandato que ele abarca uma necessidade de representatividade. 90% do nosso mandato está concentrado no sul de Minas. Sim. Mas a gente tem aí 10% dele também em outras regiões, a questão da segmentação. Então eu destacaria o trabalho das rodovias, que a gente inclusive essa semana aprovou a criação da agência reguladora, que é a Artemig, que a nossa grande crítica ao processo de pedagiamento não é necessariamente a concessão, que eu acho que é o modelo de gestão que cabe ao executivo definir, mas é a modelagem do contrato em si, que é o processo de vir aqui, fazer o levantamento, quantas praças de pedágio vão ter, qual vai ser o valor do pedágio, quais obras vão ser realizadas e por quantos anos será a concessão. Sim. É nisso que o Estado tem errado. Tem feito concessões com poucos investimentos, diluído em muito tempo e pedágios com valores que pesam no bolso da população. E a gente, numa grande luta com isso, conseguimos que o governo enviasse à Assembleia um projeto de lei criando, né, que como a gente tem a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a ANTT, criou-se a Artemig, que agora ela tem 6 meses para ser devidamente implantada. Ela é uma empresa pública, uma autarquia que não tem a gerência do governo propriamente, ela é composta por técnicos e que inclusive tem um conselho de privatização do Estado. Qualquer projeto de privatização, se ele não tiver anuência da Artemig, ele não pode nem ir para o conselho para deliberar sobre a licitação. E os contratos que já foram firmados têm a possibilidade da revisão deles. Então são diversas questões aí que eu acredito que vai melhorar no decorrer dos anos. Transparência, né? Exatamente. E nós atuamos diretamente com isso. A causa do autismo também é uma causa que a gente tem trabalhado muito, lutado muito aí para defender o direito das pessoas autistas. Colocamos recursos para terapias, para atendimentos, inclusive a gente tem que destacar em que pese, né, algumas discordâncias que nós temos e a educação do Estado em diversos segmentos ela é inferior à qualidade da educação dos municípios, mas no quesito inclusão, hoje o Estado disponibiliza os professores devidamente qualificados para ser o professor de apoio em sala de aula com atendimento exclusivo. O Estado tem uma política nos 853 municípios na rede estadual, onde a política de educação inclusiva ela é levada muito a sério, mais a sério do que até mesmo em escolas particulares. É exigido formação, especialização e paga-se um salário, inclusive, melhor do que o salário dos próprios professores regentes habituais. Então a gente tem caminhado com isso, temos uma frente parlamentar em defesa da causa do autismo e a gente segue aí fazendo nosso trabalho. Certo, o senhor citou aí a questão dos investimentos na nossa região, né? O pessoal da região que está ouvindo a gente. Mas o senhor é da cidade de Andradas, né? Do Campestrinho. Eu falo que o senhor, às vezes, eu vi o senhor falando que tem muito orgulho de dizer isso, né? Andradas é uma cidade que o senhor acompanha de perto, né? E o que está previsto, né? O que o senhor já fez por Andradas e o que está em andamento para o município? Felipe, né, nós temos aí mais de 40 milhões em recursos viabilizados ao município de Andradas, nessa parceria Rodrigo Lopes, Rafael Simões, Rodrigo Pacheco, governo do estado de Minas Gerais. É óbvio que o que está previsto, que é a obra de maior envergadura, é a rodovia do contorno, né, que a gente está trabalhando aí, o projeto executivo foi entregue à Secretaria de Infraestrutura, que está fazendo as validações devidas. E dentro dos próximos meses a gente quer ver essa obra sendo retomada, né? Uma obra importantíssima que já tem os 20 milhões garantidos. Importante destacar que às vezes as pessoas confundem, né? Os 20 milhões que nós viabilizamos com o senador Rodrigo Pacheco é via Estado. Assim como no período em que eu era prefeito, a obra não foi executada pelo município, mas pelo Estado através do DR, nesse momento a obra não será executada pelo município, mas pelo Estado através da concessionária EPR, que hoje tem a concessão tanto da rodovia MG 455 quanto da rodovia BR 146, que liga Andradas a Poços de Caldas. Então é um recurso que foi viabilizado dessa maneira. A gente tem outras questões aí. Nós temos 3 unidades básicas de saúde, que são os postos de saúde que estão sendo construídos no Jardim P, Jardim Rio Verde
e lá em cima, no Jardim Recanto da Serra, próximo à escola da Vila Samambaia, Jardim Primavera, no valor de R$6 milhões que nós intermediamos, né? O governo lançou um grande programa de novos postos de saúde para o estado, e o deputado majoritário de cada cidade tinha a prerrogativa da indicação. Eu pude indicar 5 unidades de saúde. E eu havia sido majoritário em 4 cidades apenas, né? Extrema não tinha OBS habilitada, então eu consegui indicar 3 para Andradas, uma para Sapucaí-Mirim e uma para Coqueiral. Foram as outras cidades onde eu fui majoritário. Então nós temos essas obras hoje em andamento no valor de R$6 milhões ao todo, 2 milhões cada um. Né? Quando o pessoal fala assim, mas além do posto de saúde tem que ter médico, concordo plenamente, e as políticas de saúde elas precisam ter financiamento. A gente tem colocado recursos também para auxiliar na questão de exames, de cirurgias, né? Agora mesmo na nossa emenda desse ano, a gente já colocou 200 mil para agilizar a fila de exame do município, a gente colocou 300 mil lá no Cismarpa, que é o consórcio intermunicipal, para ajudar com exames, cirurgias oftalmológicas, uma série de outras questões. A gente já buscou e viabilizou vários recursos para a nossa Santa Casa de Andradas, mas também para o hospital de Poços de Caldas, que atende a nossa região, onde nós somos referência, onde vão a maioria das transferências para lá. Nós temos que falar aqui do poliesportivo que está sendo construído na Leandro Previato, que é recurso do nosso mandato, 1.600.000, mais 400 mil das quadras de tênis que estão sendo construídas ali entre Jardim Europa e Rio Branco, que também é recurso do nosso mandato. O projeto de robótica que foi concluído aí no ano passado, com centenas de alunos participando, recurso nosso, e tem mais uma rodada de recurso da robótica para esse ano. Nosso matadouro municipal está conseguindo fazer uma câmara fria lá, com recurso do nosso mandato, melhorando a qualidade dos serviços e viabilizando que os nossos açougueiros continuem desempenhando o seu trabalho no município sem depender de um frigorífico externo. Então, é uma ação produtiva muito importante. O autismo, a gente colocou 400 mil ano passado para o IBECA fazer o trabalho das terapias com os alunos da rede estadual, e mais 400 mil reais esse ano para que esse trabalho possa efetivamente continuar sendo realizado. As questões de pavimentação, né? Nós temos aí esse asfalto que foi realizado no Beloto, nós viabilizamos junto ao deputado Bilac, deputado Rafael Simões, o asfalto da Vargem do Rigoni, o asfalto do Pantano, a Patrol nova que foi entregue no valor de 1.300.000, inclusive uma novidade, o município vai receber do governo federal um rolo compactador, que vai ser entregue agora. Estava previsto para o dia 30 com o episódio do falecimento do Papa. É um recurso que o presidente da República viria entregar esses equipamentos em Belo Horizonte na próxima semana. Essa agenda está em stand-by, mas o município de Andradas vai receber esses equipamentos aí como um todo. A gente está procurando viabilizar um processo produtivo de um arranjo local, que é um laticínio comunitário na região do Campestrinho, com os produtores de leite, para viabilizar que eles consigam pasteurizar e levantar os derivados do leite, principalmente para a merenda escolar, para levar um produto de melhor qualidade, num tempo mais rápido. Nós também temos aí, todas as escolas estaduais foram atendidas com recurso do nosso mandato no ano passado, as entidades, a maioria delas foram atendidas, serão atendidas novamente. Então a gente tem uma série de ações, né? Nós estamos colocando agora, junto com o deputado Rafael Simões, mais um valor de R$1,5 milhão para a gente tentar levar o asfalto mais próximo de São José da Cachoeira, porque a gente tem como objetivo levar a pavimentação até os 2 distritos, Gramínea e Campestrinho, até o bairro do Óleo, a estrada de Pocinhos do Rio Verde, e é uma ação que a gente vai fazendo gradativamente, a cada ano colocando os recursos, fazendo o nosso trabalho. Então Andradas é uma cidade que é uma grande prioridade do nosso mandato, até porque é a minha cidade, e a gente vai buscar sempre priorizar as ações aqui no município. Deputado, antes da gente ir para o intervalo, o senhor estava falando sobre as conquistas, né, para a cidade de Andradas, e para que tudo isso aconteça, eu acredito que tem que ter mesmo um relacionamento, né, com o governador, com os senadores, para viabilizar essas emendas, né? Como é que está o seu relacionamento com o governador Romeu Zema? Tem espaço para diálogo, para parcerias? Como é que tá?
Ô Felipe, é um relacionamento muito positivo. O governador é uma pessoa humilde que tem aí sempre o respeito com a gente. Eu não posso reclamar em hipótese alguma do relacionamento com o governador, nem com o vice-governador Matheus Simões. Então a gente tem tido uma relação, o secretário de governo Marcelo Aro também, nós temos tido uma relação muito boa. Assim como a gente tem essa boa relação, né, com o senador Rodrigo Pacheco, né, que acaba sendo um elo de ligação aí com o governo federal, que embora a gente não tenha apoiado, mas a gente precisa ter conexão para conseguir fazer o nosso trabalho. Sim. E isso é fundamental. É óbvio que existem questões distintas, né? Entre estar na base do governo, que é uma opção nossa hoje, e ser um apoiador político eleitoral do governador, que isso é algo que a gente vai definir ainda no próximo ano. Mas a gente tem um relacionamento muito bom e eu tenho dito muito isso. A gente percebe muitas vezes na Assembleia a polarização, direita e esquerda. Sim. Aí vira uma briga, a morte do Papa essa semana virou discussão, se o Papa era de direita ou de esquerda. Não, eu vi, achei um absurdo. Exatamente. Falei, gente do céu. Então eu costumo dizer, até fiz uma colocação nesse sentido, de que o Papa era um cristão, né? Se ele vinha aqui e falava assim, ó, sou contra o aborto, não é porque ele é de direita que ele é contra o aborto, é porque ser cristão pressupõe que a gente seja contra o aborto, a favor da vida. Dúvidas. Só que o Papa também é contra o armamento da população. Isso não quer dizer que ele seja de esquerda, porque ele é contra colocar arma deliberadamente na mão da população. Na verdade, é um princípio cristão que Jesus Cristo ensinou. Quando Pedro arranca a espada e corta a orelha de um soldado, Jesus falou assim, ó, guarda a espada, porque quem com a espada lutar pela espada vai morrer. O meu reino não é desse mundo. Então, ou seja, quando a gente tem um princípio cristão, é esse que é o princípio que eu tenho. Eu costumo sempre dizer, a Assembleia é uma casa de consenso. A direita não tem voto para aprovar suas pautas sozinha e a esquerda não tem voto para aprovar suas pautas sozinha. E mais de 90% dos projetos de lei da Assembleia, esquerda e direita votam juntos, porque é um projeto em favor da população. Precisa ter 39 votos em determinados projetos, precisa ter mais que 26 em outros projetos. Então tudo isso faz parte, né, do dia a dia do Parlamento Mineiro. E essa relação entre executivo, legislativo, judiciário, ela é muito saudável no estado de Minas Gerais. Certo, a gente falando aí um pouquinho sobre o Estado, deputado, recentemente, né, na semana passada, o governador anunciou, né, um corte de mais de R$1 bilhão nas despesas das secretarias estaduais, com o objetivo de evitar aí uma calamidade, né? Como é que está o Estado? Como é que o senhor vê? Qual a sua visão sobre a situação fiscal do Estado? Felipe, eu acho que tudo, né, dentro aí das ações do trabalho é um ato de estratégia, obviamente, de responsabilidade que um governo precisa ter em estar sempre acompanhando as contas, mas nós tivemos um Estado que fechou com um superávit bastante elevado o ano de 2024. Então eu não vejo hoje um risco de colapso nas contas do Estado. Agora é óbvio que o governo tem a sua estratégia do ponto de vista de manter as contas em dias. Nós não queremos também ver os salários atrasados. Sim. O governo tem a estratégia de fazer um planejamento dos pagamentos dos funcionários, dos investimentos que o Estado vai fazer. Possivelmente ele deve estar construindo uma política específica de investimentos, como tem acontecido das rodovias, tem acontecido das UBS, que a gente anunciou, todo o programa de cirurgias. Então eu não vejo o Estado à beira do colapso. A gente já esteve em situações muito piores em outros momentos. Agora é óbvio que tem que ter um zelo e um cuidado para que isso não aconteça. Então, dentro desse anúncio dos cortes aí, eu acho que há, né, uma questão de cuidado, de preservação das contas públicas, ao mesmo tempo que também o governo tem um posicionamento político, ele está questionando o Propag como foi feito, os vetos do presidente Lula nas questões do Propag, que é o plano de pagamento das dívidas do Estado, e também criando um discurso nesse sentido, até porque o Zema é um pré-candidato a presidente da República, ele está criando um discurso, uma narrativa dentro desse contexto. Então há também não apenas uma estratégia de gestão, mas uma estratégia política a ser tratada dentro desse momento, que a gente respeita, é legítimo, mas assim, eu acredito que a gente está muito longe de ver o Estado colapsando. O Estado de Minas precisa melhorar muito, precisa ter mais estruturação, as nossas estradas, a valorização do servidor público do Estado, principalmente os servidores da educação e da segurança. Mas nós estamos distantes, na minha opinião, de ter um colapso. Certo, o senhor citou aí a questão do Zema, né? Talvez vá sair como vice-presidente, presidente, senador, não sei.
O senhor já é um pré-candidato, né? Acredito que o senhor vai tentar ir à reeleição para deputado estadual. A gente tem percebido que outros nomes também podem sair, né, nas cidades circunvizinhas aqui. Como é que o senhor vê o jogo para 2026? O senhor acredita que vai ser mais fácil, mais difícil? Eu sei que o senhor tem uma base política muito grande, né, aqui na região de Alterosa. Como é que o senhor vê? Felipe, não existe eleição fácil, né? Eleição sempre é um grande desafio. A gente tem que sempre ter respeito e humildade para poder encarar os nossos adversários e fazer o nosso trabalho, né? Então a gente percebe todo o movimento acontecendo nesse momento de pré-candidatura. Então nós temos deputados indo para a reeleição, deputados estaduais que vão pleitear um cargo federal, deputados federais que vêm disputar estadual, deputados que vão disputar o governo do estado, deputados que vão disputar Senado, governador que pretende ser candidato a presidente da República, e assim é um cenário todo que ele vai se clarear daqui a um ano, que a gente vai ter uma certa clareza, né? Acredito que ainda não total, mas uma certa clareza. Hoje a gente tem só um vislumbre, né? Como se Exatamente. Diz. É óbvio, né, que na medida em que você tem um mandato, você tem mais visibilidade. Sim. Então hoje a minha condição de disputar uma eleição de deputado, ela tem mais visibilidade do que eu tinha 4 anos atrás, quando eu era um pré-candidato que não tinha mandato, que tinha já entregue à prefeitura e que tinha uma dificuldade de inserção. Então você tem essa visibilidade. Por outro lado, você tem que prestar contas de um trabalho que você fez, porque a população não vai votar simplesmente em alguém porque é bonzinho. Né? A gente tem que ter entregas, tem que ter um trabalho. E eu sou um deputado que procuro ser presente no dia a dia das cidades. Nesse começo de ano, praticamente, a gente visitou 80% dos municípios que a gente trabalha pessoalmente, em cada município, com cada prefeito, vereadores. Recebeu esse pessoal em Belo Horizonte, aqui no nosso escritório regional de Andradas. Então, eu tenho uma perspectiva muito boa. Acredito que a gente tem uma expectativa de ter na próxima eleição aí de 60 a 80 mil votos dentro da construção que a gente tem feito na região, mas eu sempre encaro isso com muito respeito, humildade, procurando fazer essa construção pensando mais inclusive no trabalho que a gente está fazendo de deputado, as entregas e a importância que isso tem na vida das pessoas do que propriamente um processo eleitoral. A certeza que eu tenho que eu estou deputado com as bênçãos de Deus até o dia 31 de janeiro de 2027. A partir daí, lá no dia 4 de outubro de 2026, a população vai escolher se me mantém, se não mantém. Tem a conjuntura partidária, porque não basta apenas você ter o voto, você precisa estar dentro de um partido que viabilize a sua eleição. Prova é que eu fui eleito com 28.270 votos, tivemos o deputado Dalmo que perdeu com mais de 60 mil votos, porque estava no partido errado naquele momento. Sim, então, é uma estratégia, é uma legitimidade eleitoral, né? Assim como a gente tem vereadores na Câmara de Andradas hoje com mais de 2 mil votos e vereador com 200 e poucos votos. É a regra eleitoral. Um não é mais vereador que o outro. Né? Um deputado não é mais do que o outro. O voto vale a mesma coisa. Agora, a gente tem que saber, né, fazer uma leitura desse desenho para conseguir se colocar dentro da melhor estratégia de eleição. Tá certo, Rodrigo. Nosso tempo já está estourado, mas por fim, qual que é a mensagem que o senhor tem para os moradores da cidade de Andradas, da região que acompanha o jornal, da sua atuação como deputado? O que o pessoal pode esperar daí mais esses 2 anos? Felipe, a população pode continuar esperando essa dedicação, esse trabalho que a gente tem tido, né? A gente não se cansa. Se a Assembleia está de recesso ou não, se está com pauta bloqueada ou não, a gente segue trabalhando, segue visitando as bases, segue buscando recursos, segue viabilizando as ações. Então a população de Andradas pode esperar esse comprometimento. Quero renovar o meu compromisso aqui com cada liderança, com os nossos vereadores, nos colocar à disposição da prefeitura e dizer que nós estamos aqui para somar, para ser parceiro, acreditando nesse processo que, vencido as eleições, a gente precisa ter essa conexão com a nossa cidade. Então a população pode esperar de mim muita dedicação e trabalho e saber que, no que depender do nosso mandato, Andradas ganha e ganha sempre, porque a população merece respeito. E eu repito aqui mais uma vez, o que um dia eu ouvi da boca do nosso saudoso Delvis Chivanin. A gente já comeu muita migalha, então hoje nós estamos partindo uma bela fatia do pão que está sobre a mesa e eu tenho o orgulho de representar e dizer que sou de Andradas, né, sou do Campestrinho. E encerrando as minhas palavras, eu digo aqui que, né, dentro dessa avaliação, ainda falando do nosso Papa Francisco,
que uma das avaliações que a gente fez da atuação dele, a única coisa que me deixou triste é saber que ele nunca mais voltou na Argentina depois que ele se tornou Papa dentro desses 12 anos. É óbvio que tem, né, a correria e o dia a dia de um Papa que também não oportuniza ele todo fim de semana ver a família dele. Mas eu falo o seguinte, qualquer cargo que eu tenho que ocupar, que eu tenho que deixar de vir para Andados ou para o Campestrinho, nem que seja presidente da República, se for a condição eu não deixo, porque eu jamais vou deixar de estar na minha terra, de estar no meu bairro, de estar com a minha família, porque eu considero isso algo fundamental, a gente valorizar sempre as nossas origens, de onde a gente é, de onde a gente veio, e a gente vai seguir sempre aqui à disposição da população. Um grande abraço a todos e contem sempre com o mandato do deputado Rodrigo Lopes, a gente segue junto aí com o nosso povo sempre por nossa Minas Gerais. Tá certo, é isso aí, a família é a base de tudo. Só pra gente encerrar, só falar aqui que a Maria Rosária falou, bom dia, falou que nós, o senhor, tem feito um bom trabalho. A Dionésia também falou que, deixa eu só pegar aqui, que o senhor está trabalhando bem na sua gestão, tem a agradecer tudo que o senhor faz para nossa cidade, também para nossa região. Não vou conseguir ler todos os comentários, mas só para o senhor agradecer. Agradecer aí a Maria Rosária, a Dionésia, né, também pela manifestação, e todos aqueles que se manifestaram aí, que vão assistir posteriormente essa entrevista, que vai ficar disponível aí. A gente está sempre aqui à disposição, contem sempre conosco. Sigam a gente na rede social, rodrigolopes.mg, acompanhe nosso trabalho, manda sua crítica, sugestão, aquilo que sempre tiver aí ao nosso alcance será feito, a gente jamais vai deixar de responder. Grande abraço a todos. Felipe, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, a Sou Domingos e a todos da Nova Brasil Mantiqueira. A gente que agradece, deputado. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais notícias você vai ter lá na página da rádio no Facebook. Segue o deputado, também segue a gente, tá? @Nova Brasil Mantiqueira, para você ficar muito bem informado daquilo que acontece em Andradas e em toda a nossa região.